A Bíblia é um livro atual. Você tem um pet? Pois é, na palavra de Deus há relatos sobre pets. E hoje em dia, essa questão de você ter um animal, todo mundo tem um carinho por um bichinho, pelo menos uma grande maioria de pessoas que eu conheço. Vejam que interessante o que diz a Bíblia. Segundo o livro de Samuel, capítulo 12. E o Senhor enviou a Davi o profeta Natã. Ao chegar, ele disse a Davi: 2 homens viviam numa cidade. Um era rico e o outro era pobre. O rico possuía muitas ovelhas e bois, mas o pobre nada tinha, senão uma cordeirinha que havia sido comprada. Ele a criou e ela cresceu com ele e com seus filhos. Ela comia junto com ele, bebia do seu copo e até dormia nos seus braços. Era como uma filha para ele. Certo dia, um viajante chegou à casa do rico e este não quis pegar uma de suas próprias ovelhas ou de seus bois para preparar-lhe uma refeição. Em vez disso, preparou para o visitante a cordeira que pertencia ao pobre. Então Davi encheu-se de ira contra o homem e disse a Natã: juro pelo nome do Senhor que o homem que fez isso merece a morte. Parando por aí, só para vocês terem um relato, para entenderem de como a Bíblia é atemporal. E hoje em dia a gente fala tanto de animaizinhos, de pets queridos, e nessa história aqui relatada por Natã a Davi, era um conto, não era um fato de verdade, mas fala de como a Bíblia é atual. E nós que somos cristãos, entendemos que a palavra da verdade é a verdade e a vida de Deus relatada para as nossas vidas. E como diz esse texto, né, há um carinho de um pet, de um ser humano com um petzinho, uma cordeira. E para vocês aprenderem como é bom ler a Bíblia, como é gostoso ler a Bíblia. Então é muito interessante a gente ler a Bíblia com outros olhos, porque a palavra de Deus ela nos ensina muitas coisas, assim como tem esse relato aqui que eu acabei de passar para vocês no livro de Samuel. Então, como diz a palavra, a Bíblia é a verdade e a palavra de Deus, e ela é uma palavra que instrui. Aquele que quer se aproximar de Deus, ela instrui, ela orienta. E há muitos contos, muitas coisas, muitas palavras, muitas histórias verdadeiras que são escritas na Bíblia e que são o nosso chão para quem é cristão, para aquele que acredita em Jesus Cristo. Então leia sempre a Bíblia, porque a Bíblia tem muita coisa interessante. Então eu quero deixar aqui uma palavra de motivação para você ler a Bíblia com outros olhos. E leia esse texto de 2 Samuel para vocês verem como é interessante o texto que depois vai discorrer em outras coisas mais. Então eu quero deixar aqui um até mais para vocês. E não nos esqueça de nos acompanhar nas redes sociais, também aqui no canal do YouTube. E sempre esteja aqui conosco na Palavra da Verdade. Tchau!